Boa noite. Nessa segunda-feira, aqui pela All TV, pelas redes sociais, eu estou tendo o prazer de receber uma pessoa muito querida e que tem ganhado uma projeção extraordinária nos últimos tempos em função da sua produção acadêmica e do seu posicionamento político. Eu vou falar com o Silvio Almeida, que é professor da FGV, da Universidade Mackenzie e pesquisador da Duke University, nos Estados Unidos. Boa noite, Silvio. Boa noite. Como vai, professor? Satisfação imensa estar aqui. Eu estou muito feliz mesmo. É uma grande honra poder conversar consigo. A honra é minha. Eu quero te dizer que eu me ocupei essa manhã justamente de ler o seu livro para te entrevistar. Terminei de ler, consegui ler numa pegada só. E queria te elogiar, porque o livro, me permita aqui a publicidade que eu vou fazer, mas o livro trabalha uma bibliografia absolutamente necessária e faz isso de uma maneira incrivelmente pedagógica, sem facilitar a vida do leitor. Ou seja, você consegue a proeza de tratar de temas muito complexos de uma maneira acessível para uma pessoa que esteja esforçada em querer entender um problema que não é um problema qualquer. É um problema que tem múltiplas camadas e, para cavocar essas camadas, exige efetivamente uma abertura, uma abertura para o novo, uma abertura para aquilo que não é completamente conhecido, né? E que você teve muito cuidado em explorar. Então, eu estou com o teu livro aqui, né? E eu vou começar com uma provocação. Você tem dado algumas entrevistas, aliás, muitas entrevistas. Eu tenho acompanhado tanto quanto possível, né? As mais notáveis, obviamente, o Roda Viva te deu uma abertura enorme, mas hoje mesmo eu li uma do El País, de maneira que você tem falado muito, né, para um público cada vez mais amplo. O teu livro já é um best-seller, portanto, prescinde de publicidade, dessa que eu estou fazendo, inclusive, mas eu estou fazendo porque eu quero discutir para valer os temas que você aborda, porque eu acho de uma riqueza extraordinária, eu acho que pode ajudar muito o Brasil a encontrar um rumo, ou a reencontrar um rumo, se é possível falar assim. E eu vou começar com uma provocação para já estimular quem está nos ouvindo a acompanhar essa entrevista até o fim. Vou começar com uma coisa que chamou muito a atenção. Depois de você falar, você trabalha o racismo em 3 níveis no primeiro capítulo do teu livro, que ocupa quase a metade do livro. É um primeiro capítulo bastante denso, muito conceitual, e você fala de racismo no plano do indivíduo, das instituições, e aí você parte para o conceito de racismo estrutural, que é o conceito que dá nome ao livro. Chama racismo estrutural. E você, com muita felicidade, você mostra a conexão entre o racismo estrutural e o próprio inconsciente das pessoas. E com isso você consegue demonstrar que, às vezes, até um negro pode ser racista sem se dar conta. Porque, como ele está numa camada da sociedade que afeta até a inconsciência das pessoas, ele opera de uma maneira a não ser notado, inclusive. Uma das características do racismo estrutural é o de não ser notado. Ele trabalha com essa camuflagem, por assim dizer. Então, não é aquele racismo típico que todo mundo é contra, porque é um absurdo, ou pelo menos 90% das pessoas é contra. É aquele racismo que está embutido ali na trama de relações e que não é detectável, né? Muitas vezes nem pela vítima. É isso que você faz notar. Inclusive, você escreve isso num determinado momento, que às vezes nem as vítimas notam o modus operandi desse racismo. E você diz uma hora, na página 62, que você mesmo, sendo um homem negro, só foi despertado para a desigualdade racial
ao seu redor pela atividade política e pelos estudos. Então, eu queria começar por aí, porque a provocação que eu vou te fazer, eu não quero que seja uma pegadinha, eu quero que seja o começo de uma conversa séria, é o seguinte: muitas vezes a pessoa, o militante político, como eu, por exemplo, branco, classe média, né? Apesar de eu ter origem humilde, meu pai foi camponês, meu avô foi padre ortodoxo, né? Eu não conhecia a pobreza. Eu conheci dificuldades financeiras. É uma outra coisa. Você passar por dificuldades financeiras é uma coisa que todo mundo pode passar. Mas pela pobreza não passei, né? Assim como o preconceito que eu sofri como filho de imigrante é de natureza completamente diferente do racismo. Um preconceito contra o imigrante existe, ele chama xenofobia, ele acontece em todo mundo. No Brasil, eu nem sei comparar a xenofobia aqui com a xenofobia na Europa de hoje, por exemplo, mas é uma coisa diferente de racismo. Mas a pergunta que eu te faço é, em função dessa sua afirmação, como trabalhar pessoas que não são negras, né, que estão militando e engajadas no combate ao racismo, portanto, são antirracistas, mas muitas vezes não conseguem perceber esses meandros em que o próprio racismo estrutural atua e opera. E às vezes eu vejo uma contradição de quando alguém desliza, né? Alguém que está ali na luta contra o racismo, desliza numa frase, ou numa abordagem, ou num artigo, às vezes o ímpeto de questionar esse posicionamento que não se apercebeu, né, da armadilha em que ele estava colocado, acaba tomando o debate público com mais intensidade do que a própria luta antirracista. Então, eu queria te perguntar duas coisas, numa só. Primeiro, como é que foi essa descoberta para você, essa descoberta que você descreve no livro, e como é que é olhar para pessoas que você sabe que estão na trincheira certa, mas que, como você, 10 ou 15 anos atrás, às vezes não se dão conta dessa teia de relações estruturais e inconscientes que presidem as relações no nosso país. Desculpa me alongar, mas é uma curiosidade minha e eu acho que de muita gente ouvir você responder isso. Não, perfeito. Primeiro eu quero agradecer pela pergunta, pela leitura atenta do livro. E nesse momento, quando eu ouço essa pergunta, eu fico até um pouco aliviado, porque a época que eu fazia filosofia na USP, eu pensei seriamente, não fiz porque não tive tempo de cursar uma cadeira na ciência política, tendo o senhor como professor. E aí agora eu fico imaginando que seriam as provas, né? Então eu fiquei até assustado agora, né? Como seria uma prova do professor Fernando Haddad. Mas, assim, excelente pergunta e eu agradeço muito a leitura atenta do livro. É uma honra ter um leitor tão atento. Agora, assim, acho que são várias questões que foram colocadas aqui. Eu queria comentar um pouco algumas colocações que foram feitas sobre o livro e depois passar a responder a pergunta. É o seguinte, a primeira coisa que me chamou a atenção foi em relação ao comentário sobre pobreza e dificuldade financeira. Isso nos leva a pensar uma questão também muito importante sobre tanto o que é a pobreza e como a pobreza é constituída a partir de vários elementos que não apenas, vamos dizer, a questão financeira, né? Então, veja só, ser pobre no Brasil, nas condições da formação social brasileira, nas condições de sociabilidade no Brasil, tem a ver também, obviamente, com não ter dinheiro, mas tem a ver também, por exemplo, com a diferença de acesso aos serviços públicos universais. Quem é pobre tem dificuldade até mesmo de acessar os serviços públicos de caráter universal. E tudo isso também é temperado, né? E algo que é fundamental também com as relações raciais, tal como se desenvolve no Brasil. Porque, veja só, isso demonstra que o racismo é que cria a raça, é o que eu falo no livro também.
O que significa também que ser negro e ser branco depende de uma série de condições sociais em que os indivíduos vão estar sujeitos, né, a um processo que vai transformá-los dentro da lógica que se estabeleceu na sociabilidade brasileira em negros e brancos. Então, um exemplo de imigrantes libaneses no Brasil. O libanês, ele é racializado na Europa, ele é racializado em boa parte do mundo. Só que ao chegar no Brasil, por conta das características do Brasil, ele se torna um dispositivo, né, diferente de assujeitamento. De tal sorte Verdade. que passa um tempo, o libanês ele tornar-se-á branco. Ele Né? embranquece. Embranquece, a ponto de Ele é você... mouro na Europa e branco aqui. Branco aqui ele é branco. Os judeus, de certa maneira, a mesma coisa. Verdade. Né? O judeu que é racializado, e não há dúvida em relação a isso, no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, ele é branco, se torna branco. Então, ser branco não tem a ver com o bios, né? Não tem a ver com a sua aparência física, tem a ver com a maneira com que o seu corpo e ou sua cultura é significado dentro de um ambiente que já tem um significado anterior mesmo à sua existência enquanto indivíduo. Você passa a reexistir, você passa a ter um novo significado dentro daquelas condições sociais específicas. Agora, por exemplo, você não tem no exemplo eu sempre dou, você não tem no Brasil um hospital angolano, você tem um sírio-libanês. Eu fico olhando, assim, tem um exercício muito legal para quem... É legal, mas é difícil, né? Você assistir a televisão, né? Assim, a televisão aberta do Brasil, à tarde, assim, de vez em quando dá tempo, eu gosto de fazer, é quase um exercício, é quase uma etnografia. Aí fico olhando, assim, aí você vai vendo algumas coisas, algumas pessoas que são, como elas são alçadas à condição de celebridade, né? Pessoas que estavam numa situação, fico vendo, por exemplo, alguns imigrantes com uma vida muito difícil, fugindo de conflitos, só que um veio, sei lá, da Síria e outro veio do Haiti. Pode ter certeza que no Brasil o corpo negro de um haitiano ele já tem um significado prévio que vai definir qual é a sua trajetória, a sua vida. Então, acho que esse é o primeiro dado, né? Então, esse é o primeiro ponto importante para começar a responder a pergunta. O segundo ponto também que foi colocado é em relação aos chamados deslizes, né? O negro, ele também é um produto do racismo, né? Ou seja, acho que Fanon já dizia isso, a Shirley Bembe repete isso, né? Um dos autores que são os autores que trabalham essa dimensão. A raça é uma criação. Então, o negro, essa identificação negro, África, raça, é um produto, né, de uma trama histórica muito bem urdida, que precisa ter desde intelectual de universidade até a incorporação do racismo no cotidiano das pessoas mais simples e mais humildes que você pode imaginar. Então, eu tenho um colega nos Estados Unidos que ele faz doutorado na Universidade de Duke e ele estuda o racismo na literatura de cordel. Ou seja, você tem ali o racismo tem um racismo popular, né? E como diz o Adilson Moreno, um racismo recreativo, né? Se torna inclusive motivo de piada. Isso vai fazer com que as pessoas naturalizem isso. Então, por isso que é uma questão, não apenas uma forja da consciência, por isso que não se pode deduzir como geralmente esse corte liberal, né, do racismo faz, que é transformar o racismo como um ato do indivíduo, né, um ato consciente, uma patologia. Não é isso. O racismo, portanto, é uma forja do próprio inconsciente, dos afetos, dos sentidos. Então, as pessoas, por mais que elas sejam antirracistas na sua prática, e por mais que elas sejam racializadas, o racismo só funciona justamente porque ele é capaz de se conectar com as estruturas mais profundas da alma humana. Então, o negro também, ele se vê representado o tempo todo de maneira subalterna, de tal sorte que ele também se vê parte desse processo. Então, por isso que eu disse que na minha trajetória, professor, eu me deparei com várias situações
em que, de alguma forma, depois eu me percebi compactuando e fazendo parte da reprodução desse processo. Me colocando, pensando em mim mesmo, também de maneira subalterna, tal como eu era representado e tal como eu era tido, né, pelo mundo que me cerca. Então, esse não é um processo fácil, porque a gente não é o que a gente quer. Como dizia um autor, um famoso autor austríaco, né, ele dizia assim, que nós não somos senhores da nossa própria casa. Né? Sigmund Freud dizia isso. Nós não somos senhores da nossa própria casa. E eu também, como um ser humano, submetido a uma série de processos, eu também não sou senhor da minha própria casa. Então, por isso que a gente faz psicanálise, por exemplo, por isso que a gente faz análise, por isso que existe a psicanálise. É justamente para que nós possamos entender como funciona a nossa própria casa, mas não para que nós possamos tomar conta, ser os landlords da nossa própria casa, não seremos. Agora veja, em relação aos deslizes, eu acho que há duas formas de tratar o problema. Os deslizes, como a militância, como são tratadas as pessoas que de repente cometem esses atos. O que serviu para mim, no meu letramento racial, na minha compreensão da minha condição de negro no mundo, serve também para todas as outras pessoas. Eu disse que eu fui educado, enfim, estudando e conversando com as pessoas. Né? Eu sou de uma família, eu tenho muito orgulho disso, porque a minha família é uma família que pode ser considerada uma família tradicional, né, em São Paulo, e tradicional quer dizer, eu sou de uma família do samba e do futebol, né? Essas são as minhas raízes. E são nesses lugares que as pessoas negras têm o seu letramento, que elas entendem a sua condição no mundo e que que é criado também um imaginário que se contrapõe também a todo o racismo que nos cerca. Então, na escola de samba, por exemplo, que você aprende que você é capaz de fazer algo incrível, por isso que chama escola de samba, é justamente isso. Lá você aprende as complexidades, você aprende convívio, você aprende a trabalhar junto com os outros. E o futebol, né? O futebol também, que é uma forma incrível também de compreensão do Brasil, é um sintoma do Brasil, como diz Luiz Antônio Simas, é um sintoma fundamental da brasilidade, é o futebol. Então, meu pai foi jogador de futebol. Então eu fui aprendendo que o negro samba, o negro joga capoeira, ele é o rei da verde rosa da mangueira. Olha só, eu aprendi isso. Então isso foi fundamental na minha educação. Mas eu também estava na escola. E na escola eu ouvi as maiores barbaridades. Eu ouvi de uma professora minha, eu era um dos melhores alunos da sala, um amigo meu, um grande amigo meu, o Max. O Max era loiro, né? É loiro. E aí uma professora virou para mim e falou assim, Silvio, falou assim, o que vocês querem fazer depois que vocês se formarem? A gente estava no ensino fundamental. Aí eu falei que eu queria ser advogado, olha só. E o Max falou que ia ser engenheiro. E ela falou assim, virou pro Max e falou assim, Max, você acredita, mas o Silvio eu não acredito. A professora falou isso assim? também. Falou assim. E fora um outro episódio também, eu era mais novo ainda, na época era no jardim, era no pré-primário, né? A época que chamava dessa maneira. Tava muito frio, né? Com muitas temperaturas que nós estamos vivendo hoje. E aí eu fui com um gorro, né, na cabeça, era um gorro vermelho e preto. Né? E aí todo mundo entrou, todo mundo de gorro, a professora chegou na minha cadeira e arrancou o gorro da minha cabeça e falou assim, Silvio, veja só como racista é, porque ele faz uma coisa que parece que está te fazendo um bem. Arrancou e falou assim, não vou tirar esse gorro da sua cabeça, sabe por quê? Porque você fica com cara de bandido com esse gorro na cabeça. Então, você percebe? Então, isso foi uma professora. Aí a minha mãe ficou... Ou seja, foi para te ajudar, né? Na cabeça dela foi para te ajudar. Para me ajudar, assim, E aí a minha mãe, minha mãe ficou louca. Isso foi fundamental para mim também, ver a reação da minha mãe. Porque para ver que não havia possibilidade de ser aceito isso. E a reação da diretora da escola também, né, que advertiu a professora, que se indignou e tal. Então vejam que isso é letramento racial, você vai aprendendo. Não é uma coisa que... Assim,
Na verdade, educação, e estou falando aqui com o ex-ministro da Educação, né, um dos maiores, talvez, o maior que o Brasil já teve, falo com tranquilidade, a educação, por incrível que pareça, é sempre contra alguma coisa num país racista. Ou seja, você educa para desconstruir também e para, no lugar, construir alguma outra coisa. Então, educação é isso. Então, eu fui educado, fui letrado. Mas o mesmo acontece com as pessoas brancas também. Elas também precisam passar por esse processo. Então, veja o que eu falei, eu juntei educação com política, com militância. Então, quando eu comecei a militar, que eu fui entender a questão das cotas, fui entender a importância, fui entender também como ser negro não é uma coisa só. Fui entender que existem vários modos de ser negro. Por quê? Porque existem vários modos de ser humano. E a humanidade não está completa. A humanidade é o que a gente faz em processo, em exercício. Então eu comecei a entender como dialogar com os meus irmãos e irmãs, comecei a entender como dialogar com os brancos. Então eu fui entendendo a minha condição de homem negro, fui entender a situação das mulheres negras, como isso é diferente da minha situação enquanto homem negro. Mas o mesmo acontece, vamos lá, agora sim, agora o mesmo acontece com os brancos. Os brancos também precisam ter esse tipo de educação. Então, tem uma coisa que passa, obviamente, pelo convívio, pela conversa, mas passa também pela disposição de ouvir. É o que a gente está falando de disposição. Né? No começo da conversa, o senhor disse o seguinte: olha, para ler o seu livro, você ter disposição, você está com vontade de entender aquilo também. Então, claro, um branco precisa estar com vontade também de compreender a sua situação existencial. Então, precisa estar com vontade de ouvir. E vai ouvir coisas que vai incomodar profundamente. Vai ser muito ruim ouvir isso. Então, precisa estar com essa disposição. Por outro lado, é necessário também o estudo, a leitura. Há muitas coisas que foram escritas sobre isso e que nos abrem vários horizontes de compreensão. Então, é assim que a gente lida. É com estudo, com militância, com apoio, né? Com entender também o quanto esse processo envolve a todos nós. Eu não estou dizendo para um branco que ele vai virar um militante do movimento negro, mas ele tem que ouvir, saber que o movimento negro é um espaço também de produção de conhecimento, de saber e de práticas políticas que não são só para o movimento negro, mas que tendem a se espalhar por toda a sociedade, como, por exemplo, as reivindicações sobre democratização do acesso à educação, né? Sobre ampliação dos serviços públicos, são coisas que, historicamente, são reivindicações e formulações também do movimento negro. Nós sabemos disso. Né? E agora sim, aí tá, como é que se trata mal as pessoas, como dá um deslize. E foi usada uma palavra interessante, armadilha. As armadilhas da identidade. Armadilha é o título de um livro que é um dos meus livros preferidos, assim, de cabeceira, que trata do problema das políticas de identidade ou do identitarismo. Esse é um outro problema. Por quê? Como eu já disse, o negro não é uma coisa essencial, nem o branco é. Então nós somos atravessados por uma série de condições da realidade do mundo. Uma das condições pela qual nós somos atravessados é a condição de vivermos num mundo em que as questões de raça, de gênero, de classe estão dentro da lógica da reprodução do neoliberalismo. Então, e falar de neoliberalismo é falar, portanto, de uma pulverização, né, da identidade, né, de uma hipervalorização das identidades, o que é muito vinculado ao processo de financiarização da economia, é muito vinculado também a essa ideia de ampliação do mercado e do consumo. Então, a lógica da concorrência, né? Ou seja, as pessoas se fazem sujeitos elas querem ter uma identidade para concorrer com outras identidades. Então, você tem um estímulo cada vez maior no hiperindividualismo, portanto, na identidade como sendo o centro da vida. Né? Então, isso é típico do neoliberalismo. Isso atinge não só os movimentos negros, mas atinge também o que a gente pode chamar do espectro da esquerda em geral. Tanto que a Nancy Fraser usa a frase, né, o neoliberalismo de esquerda. É isso mesmo, a hipervalorização da identidade. A identidade ela não se torna meio de compreensão da situação concreta das pessoas. A identidade se torna um fim em si mesmo. Então as pessoas fazem política para hipervalorizar e hipertrofiar a sua identidade. Então isso vai causar... E aí você junta com rede social, que é uma outra coisa. A rede social que estimula cada vez mais essa lógica da concorrência. E quando eu falo concorrência,
não é aquela concorrência que é tipicamente do capitalismo, que tem concorrência, mas é a lógica da guerra, da destruição do outro. A ideia de igualdade não é a ideia de igualdade para que todo mundo possa usufruir dos mesmos serviços. A ideia de igualdade é para todo mundo ser igual, para todo mundo estar no mesmo lugar, para poder concorrer e ficar dando cotovelado na boca do outro. Então isso está muito na ideia de diversidade. Diversidade que é todo mundo igual para concorrer e para entrar em conflito um com o outro. Então isso é tipicamente da lógica neoliberal. Então aí que vai surgir a cultura da lacração, que as pessoas falam, né? A lacração ela é um fenômeno que está atrelado a esse tipo de subjetivação, que é próprio do neoliberalismo. Agora, os negros estão imunes a isso? Não, os negros são seres humanos. São seres humanos. O movimento negro, essa a diferença, professor Fernando Haddad, entre o movimento pelos direitos civis e o Black Lives Matter. Olha a diferença. O movimento pelos direitos civis, olha só, são aqueles homens, né? Geralmente homens, o que é um problema, o que a gente vê. Porque, na verdade, foram muitas mulheres que eram para o fundamental do movimento pelos direitos civis, para o central. Mas a liderança, você vê o Martin Luther King, aquele homem que é um homem da comunidade, ele é um representante máximo da sua comunidade. O Cornel West fala até da roupa, né? Geralmente são homens de terno escuro, geralmente camisa branca e gravata escura também. Eles não querem ser maiores que a sua mensagem, eles são a mensagem, eles são a encarnação de uma mensagem que é da coletividade, né? Então aqueles discursos, aquele jeito de falar, né? Tem até uma retórica, né, do tronco que se mexe as mãos, né? Pouco mexendo as mãos, a impostação da voz, ou seja, é a respeitabilidade, né? Então veja só, então, é outro tipo de liderança. Percebe que não é da lacração. E veja só, quando eu estou falando isso, eu não estou aqui dizendo que nós não estamos nós, assim, falo nós, eu e você, por exemplo, aqui. Nós não estamos imunes a isso porque nós estamos atravessados pelo mundo, tanto que a gente está na rede social. A gente fica olhando também quem curtiu, quem não curtiu. Isso aí, veja, nós não somos senhores da nossa própria casa. Esse é o ponto. E muita gente depende. Isso é tão violento que as pessoas, inclusive, dependem economicamente desse modo de ser no mundo, de estar no mundo. Agora, veja o Black Lives Matter. Black Lives Matter, veja só, as lideranças são mulheres, lésbicas, né? São 3 mulheres que fundaram o movimento. Elas não estão pedindo direitos civis, elas estão dizendo vidas negras importam. Vira uma hashtag. É muito baseado naquele movimento Occupy, né? Ou seja, você percebe? Então, é uma coisa meio performática, né? Performática. Então, é uma coisa que precisa, precisa aparecer de um jeito que esteja na internet e tal, para viralizar a palavra, viralizar. Então, vejam que é uma dinâmica completamente diferente. Não tem a ver. Não tem a ver. Então, é por isso que a linguagem da internet, principalmente, ela acaba sendo uma linguagem que vai fazendo com que esses deslizes eles se tornem também mais um elemento para você colocar no círculo, né, da troca mercantil, que no caso é a lacração. Então, você vai criando uma entropia, você vai criando um processo de destruição realmente do outro. O que para nós é muito prejudicial, porque o que acontece? E aí o último ponto que eu quero colocar. Isso é também uma característica do neoliberalismo, né? do modo de ser neoliberal, que é o processo de destruição da esfera pública. Porque o que a gente tem, e esse é o movimento pelos direitos civis, é você constituir uma esfera pública em que seja possível eu, um negro, você, um branco, a gente conversar de maneira muito franca, às vezes até dura, mas poder conversar, poder dialogar, e poder, quem sabe, chegar num consenso, produzir um consenso. Vai ter uma dinâmica institucional, a gente vai conversar, e tal, debater, esfera pública. Com esse modo de ser das redes sociais, você tem um processo de destruição da esfera pública, porque você encontra com o outro, não é para o diálogo, é para a concorrência, é para ver quem traz a mercadoria mais potente, no caso, né? Aquela que vai fazer com que o outro turn down for what, né? Aparece o walk clean e tal, é isso que as pessoas querem fazer. E do outro lado, você cria então assim, dinâmica. As pessoas de um lado, elas são deusas, né? São deuses
nunca errou, puxa vida, essa pessoa não tem defeitos, não sei o quê, né? Meu presidente, aquela coisa toda, e você não tem mais mediação, né? Porque se você cai no meio, você vai entrar na concorrência e tal. Aí você tem o verme. As pessoas ou são vermes, ou elas são deuses. E aí Então, tem a política do cancelamento e tudo mais, né? é aí que O tá. sujeito que era um deus, no dia seguinte vira um cancelado da vida, né? Vira um demônio. Então, por isso que eu falo. Então, é isso. O cancelamento é justamente o resultado. Acho que esse é o ponto. O cancelamento é o resultado justamente dessa armadilha da identidade. A miséria da política é tão grande, é tão profunda e tão violenta, e o mundo está tão fragmentado, inclusive do ponto de vista do imaginário, que as pessoas elas não conseguem mais se reconhecer dentro de uma dinâmica comunitária. Por isso tem muitos filósofos falando assim, a volta do comum, a volta do comum. Sim. Mas isso, muita gente falando do comum, exatamente, o comum não é exatamente o comunismo, mas é a possibilidade de você estabelecer a minha possibilidade de entendimento dentro de uma esfera pública, porque as pessoas se encontram para concorrer e, portanto, esse encontro tem que gerar, ou seja, ou a glorificação de alguém ou o cancelamento do outro. Então você não tem mais média. Então é esse o ponto. E nem mediação, portanto. Não né? tem média, não tem mediação, não tem mediação institucional. Inclusive, nós estamos vivendo uma crise muito violenta. As pessoas chamam de crise, a gente pode falar de crise política, essa crise econômica, né, do ponto de vista da reprodução das formas sociais do capitalismo, né, ou seja, a forma Estado, a forma dinheiro, a forma mercadoria e a forma jurídica. Então, uma crise de reprodução das formas sociais do capitalismo, mas essa crise das formas sociais do capitalismo, como a gente está falando, são das formas de sociabilidade, não se referem apenas às instituições, a melhorar as instituições. A gente não sabe nem mais como as instituições elas são capazes de se estabelecer como formas de mediação de uma sociedade que é intrinsecamente conflituosa. Porque, veja só, uma sociedade da troca mercantil ela é uma sociedade impossível de você deduzir o interesse de um e o interesse do outro. Então, você tinha o âmbito da política institucional, que era o âmbito em que as pessoas minimamente tinham aquele momento de mediação. Agora, veja só, e esse é um grande problema que a gente vai viver no Brasil nos próximos anos. Né? Um problema que as esquerdas, por exemplo, os progressistas, sei lá como que não se chamavam, vão ter que enfrentar. Estar nas rédeas do Estado significa estar nas rédeas de um instrumento que só consegue dar respostas, né, para as pessoas, para os grandes dilemas, por meio da repressão. Como é que a gente faz agora para estabelecer uma dinâmica não repressiva? Porque senão vai ficar essa coisa, porque a extrema-direita vira e fala assim, ó, a gente tem que bater mesmo. Então eles usam o Estado naquilo que o Estado é capaz de fazer, no limite do Estado. E as pessoas que não são assim? O que a gente vai oferecer para as pessoas do ponto de vista institucional? Então, isso explica, na minha concepção, protestos do movimento negro, a incapacidade de lidar com o Covid-19, a incapacidade que nós temos de lidar com quadrilhas que se instalam no poder e que estão no Brasil hoje. Como a gente faz? Porque a gente tem uma incapacidade de estabelecer o mínimo de dinâmica de vida comunitária, enfim, é muito difícil, muito complicado. Olha, Silvio, se eu pudesse, para usar aí a tua metáfora das redes sociais, eu viralizaria a sua resposta à minha pergunta, que acho que ia fazer tão bem para as pessoas ouvir a tua resposta, porque eu acho que uma das coisas mais intrincadas, e eu passo para a minha segunda pergunta, que vai ser igualmente complexa como a primeira, mas isso é prova, hein? Estimulado pela sua inteligência. Então, porque existe essa armadilha, né? Aliás, essa referência bibliográfica que você citou, eu vou fazer até uma propaganda. Faça. Aqui, ó, esse livro aqui, ó. Armadilhas da Identidade, Assad Haider. Vai parecer cabotinismo, mas tem um prefácio meu aqui de 6 páginas. Não, você vê que eu usei a palavra armadilha, né? E você logo pensou, porque se trata de uma armadilha. Sem e eu dúvida. vou para a minha segunda pergunta, porque me chamou muita atenção. Já indo para o capítulo 2 aqui do teu livro, me chamou muito a atenção a maneira como você reorganiza o debate sobre o Estado.
e você fala uma coisa muito interessante. Você fala, olha, existe uma visão, tanto a liberal quanto a marxista do Estado. Você não fala da marxista num certo sentido, né? O marxismo mais vulgar, né? Mas a crítica que você faz à visão liberal do Estado se aplicaria também a uma visão vulgar do Estado por parte de certos marxismos, vamos dizer assim, que reduzem a questão do Estado à discussão sobre classe. E aí você falou uma coisa muito interessante, você falou, olha, é como se você dissesse o seguinte, você não vou usar as suas palavras, mas eu interpretei nos meus termos da seguinte maneira, olha, a partir do momento que você tem uma comunidade política que não é mais censitária, que é, vamos dizer, aberta, né? O sufrágio universal, a migração, a imigração, a descolonização, a abolição da escravidão, tudo isso criou uma outra perspectiva do ponto de vista da comunidade política de um determinado Estado. As relações que atravessam esse Estado não são exclusivamente de classe. Elas são relações... Esse instrumento que foi criado, que é o Estado Nacional, o Nacional deu uma espécie de... procurou dar conteúdo, né, para uma pura forma, vamos dizer assim, de dominação, né? Essas relações não são exclusivas e, portanto, existe uma forma de reproduzir a sociedade enquanto relações de poder que acabam afetando a vida do próprio Estado, que até por vocação gostaria de cuidar de assuntos específicos relativos à economia, mas não é só disso que se trata. Você está falando de uma teia de relações muito mais complexa e o Estado acaba sendo o reflexo dessas relações sociais que acabam se reproduzindo nas instâncias de poder. Eu achei muito sofisticada a maneira como você aborda esse tema e isso me leva a te perguntar exatamente isso, que tem a ver com a primeira pergunta. Quer dizer, quando você se apresenta enquanto partido político, enquanto movimento social, enquanto programa, né, um programa de governo de um presidente da República, um programa de governo de um prefeito, agora vamos ter eleições municipais, como você, qual é a pista que você dá para organizar essas várias camadas de conflito que se entrecruzam, porque a classe e a raça, num país como o Brasil, né? Então, quantos são os empresários negros no Brasil, na comparação com os empresários brancos? Né? Para fazer uma única pergunta que já diz muito, né, sobre o que eu estou falando. Como você organiza esse debate na esfera da política, e não apenas na esfera da ideologia ou de um plano filosófico, como você faz, mas na prática. Na prática, como é que a gente organiza o discurso que é competitivo, né, de atrair a maioria para uma determinada plataforma emancipadora? Tá. Essa pergunta é uma pergunta, mais uma vez, uma pergunta sofisticada, complexa. Eu começo pelo final, porque eu acho que eu entendi, na verdade, como seria um programa, né, de ação, um programa efetivo. Só que eu acho que a gente está numa situação tão ruim que a gente tem um desafio de, ao mesmo tempo que pensar na prática, vincular essas práticas também com teorias e com horizontes, né, que nos levem a um grau de abstração bastante, mais uma vez usando a palavra sofisticado. Ou seja, precisa de uma ousadia intelectual para pensar. A gente vai precisar, a gente está num momento muito complicado e uma frase que eu tenho utilizado, a gente precisa ter a ousadia de pensar nos momentos em que está todo mundo pedindo para que a gente pare de pensar. Hoje, a atividade intelectual é uma atividade necessária, é um ato político. E a gente vai ter que se cercar das nossas melhores energias intelectuais
para que a gente possa abrir novos horizontes para o mundo. O debate está muito circular e isso interessa muita gente. Então a gente precisa desafiar isso. A gente precisa começar a pensar em possibilidades diferentes de agir. Mas aí a gente vai ter que fazer atividade intelectual. Nunca a filosofia e a ciência se fizeram tão necessárias, né, para nós. E esse é o nosso grande desafio como humanidade. Então, eu começo por aí. Agora, em relação às classes, é o seguinte. Haja uma vasta literatura, então não é uma novidade, que vai complexificar o que se entende por classe. Eu acho que dentro do pensamento liberal há um apagamento das questões relacionadas à classe, na maioria dos casos, mas há um certo pensamento marxista também que vai entender o Estado como sendo único e simplesmente o comitê gestor da burguesia, quando na verdade não é isso, né? O Estado é mais do que isso. Ele tem que ser mais do que isso. O Estado ele não se volta apenas contra a burguesia, contra os trabalhadores, contra os proletários. Ele, mais do que isso, ele organiza a relação em que os capitalistas eles vão ter, sim, o domínio sobre a classe trabalhadora. Mas não significa, por exemplo, que nós fizemos direito, nós sabemos disso. Nós sabemos que lá no final da disciplina, a época, né, a nossa época, direito comercial, a última coisa que se aprendia era falência e antes concordata, né, agora falência e recuperação judicial. Ou seja, o Estado ele tem o poder de decretar o fim da empresa, inclusive crime falimentar, crime contra a ordem econômica, são coisas que se voltam contra os capitalistas, contra os empresários. O Estado tem que ter esse poder, né, de interferir na propriedade privada, interferir, portanto, nas relações entre capital e trabalho. Então, eu gosto muito, e parte dessa afirmação, a afirmação do Nico Poulantzas, né, de que o Estado é uma condensação das relações materiais de poder. Eu acho muito boa essa definição. Será uma condensação das relações materiais de poder. Então o Estado tem um papel fundamental, e por isso que ele tem que ter a plasticidade de estabelecer como se dá a relação entre as classes. Por isso que às vezes tem que ter direito trabalhista, né? Às vezes eles precarizam o trabalho, retiram o direito do trabalho, ou seja, isso tem que funcionar não para o capitalista, mas para as relações de reprodução do capital. Aí isso é Estado. Né? Isso aí não tem a dúvida. Ele vai funcionar dessa maneira, historicamente tem funcionado dessa maneira. E a gente sabe como essas coisas se dão. Agora, como eu falei, nós estamos vendo uma coisa muito complicada que chama crise. Né? E é essa pergunta e essa questão é que tem que encaminhar a questão que foi feita, essa segunda questão que foi feita agora pelo professor. Uma vez que as classes elas são também, elas se materializam, então o Estado faz isso também. A classe ela é uma abstração concreta, ou seja, dialeticamente a gente tem que pegar e elevar a classe para o plano do concreto. E a classe no Brasil, as relações de classe, você vai pegar a classe trabalhadora, é formada por pessoas negras, pelas mulheres negras, por pessoas que têm uma situação, pelas pessoas que são os precarizados, nós temos que olhar para isso. Então, entender como esses conflitos de classe eles são organizados pelo Estado e também pelas forças que atuam em conjunto com o Estado e com conivência do Estado, né, é fundamental para que nós possamos entender quais são os aspectos fundamentais da crise. Então, a gente tem uma crise que é uma crise seguinte, uma crise em que você tem as relações de reprodução do capitalismo que não estão adequadas mais às formas de regulação do capital. Ou seja, você não tem mais como dar resposta para os conflitos que antes o Estado, em momentos em que não tem crise, eles são capazes de ser metabolizados pelo Estado. Então, o judiciário ele é uma forma de metabolização dos conflitos. Os sindicatos são, de alguma maneira, formas de metabolização dos conflitos. Né? As instituições políticas em geral. Só que no Brasil, nós sabemos o que aconteceu. Ou seja, essas formas de mediação, elas explodiram. Então,
fazendo exercício de imaginação política, vamos falar de coisas concretas. Como é que a gente vai ter que regular isso? Primeira coisa, professor, permita-me dizê-lo. Eu falei na entrevista para o País, né? Falei na entrevista que saiu hoje. A esquerda, os progressistas em geral não podem ter medo de exercer o poder. Tem que exercer o poder. E quando eu falo de exercer o poder, é entender. Vou até colocar uma poesia aqui para a coisa parecer mais leve. Tem que entender a dor e a delícia de ser o que é, ou seja, de estar onde está. O que significa que nós vamos ter que enfrentar certos interesses. Enfrentar mesmo, o enfrentamento. Né? Ou seja, quem tem poder tem que usar o poder. Deixa eu fazer uma pergunta relacionada a essa, que é em relação ao direito. Você deixa muito claro assim, como o racismo vai se perpetuando. Né? Quer dizer, na verdade, você fala de abolição da escravidão uma coisa, outra coisa é o racismo que se perpetua, independentemente da superação dessa forma arcaica. Ele se processa de outra maneira. E uma coisa que é muito clara é que o sistema de segurança pública no Brasil e a justiça criminal as compõem uma espécie de subsistema reprodutor dessa mentalidade. Né? Ele atua dessa maneira. Né? E eu não estou falando isso subjetivamente. Tem vários estudos. Né? Existe na sociologia, na economia, na antropologia, vários estudos mostrando como esse racismo estrutural se reproduz, né, nessas esferas. E talvez, eu diria que talvez não sei se é a mais, mas assim, a inquestionável é essa estrutura do sistema de justiça. Você tem aí uma coisa que é gritante, né? A maneira como o negro é tratado pelas forças de segurança e pelo sistema de justiça. Em média, né? Obviamente que você vai ter policiais absolutamente comprometidos com o que é justo, com o que é certo, vai ter juízes, mas o problema é que quando você vê no plano da estrutura, que é o apelo que o teu livro faz, que eu acho, fala, olha, não vamos ver se o Fernando Haddad, ou se o Silvio de Almeida, ou se a Lília Schwartz, ou se a Maria Rita Kel, ou se a Djamila Ribeiro. Não vamos perguntar se essas pessoas... Vamos ver isso no plano das estruturas. E vamos ver o que essas estruturas estão produzindo. Quando você faz esse convite, não tem como negar que você tem um aparato repressivo racista no país. Pô. Sem dúvida. É objetivo. Isso não é subjetivo, é objetivo. São estudos que podem ser feitos, inclusive, de forma longitudinal, em que você vê, por exemplo, penalidades aplicadas a brancos e negros para o mesmo crime. O Sérgio Adorno fez isso, né? Você vai ver que as penas são... As notas de escola, isso tem estudos mostrando, a nota nas escolas, quando a pessoa sabe que o aluno é negro e quando ela não sabe, as notas divergem. Ou seja, existe um viés aí estrutural, inconsciente, possivelmente. Pode ser que até tenha consciência na parada, mas muitas vezes se processa de forma inconsciente. Né? Sim. E é o drama do estruturalismo, do racismo estrutural. Né? Como é que você... desmontar a estrutura, desconstruir a estrutura é uma coisa muito delicada, né? Uma coisa muito... Né? Inclusive porque ela reage, né? Sem dúvida. E ela reage com violência, muitas vezes. Pois né? é. Ou pela negação, ou, em alguns casos, pela afirmação. Pela isso mesmo. afirmação. É o que a gente está vivendo no Brasil, né? Em muitos casos. Nos Estados Unidos. Como é que... portanto, nós estamos mudando de fase. E a pergunta que eu te faria é essa. Nós tivemos... Eu vivi uma época no Ministério da Educação, eu acho que a primeira lei de política afirmativa nacional forte foi o ProUni. O ProUni criou já, de imediato, por medida provisória, uma situação nova. Tem bolsas e as bolsas vão ser distribuídas de acordo com a autodeclaração.
negro ou branco. E houve Então, isso, reação. E houve reação. houve Foram um monte de reação. para o Supremo, né? Fomos para o Supremo. Mas É. ali era uma coisa engraçada, porque era um ambiente de negação do problema. O racismo não existe no Brasil. Racismo, e meio que invocando até uma parte da bibliografia clássica brasileira sobre a interpretação do Brasil, né? Racismo sem racista. Ou melhor, racistas sem racismo, né? Você tem racista, mas não tem racismo. Exatamente. Você pode ter uma pessoa, no plano individual, existe um ou outro racismo, mas não existe racismo, existe mas racista. Tem um sistema não tem. Exato. Não tem. Então, era uma coisa de negação do fenômeno. Né? Até depois vou te perguntar uma coisa a título de curiosidade sobre Gilberto Freire, né? Essa figura polêmica que é o Gilberto Freire. E agora nós estamos vivendo um momento muito estranho, que é um momento de violência. De violência, que é você colocar, por exemplo, na Fundação Palmares, uma figura como aquela. Que aí vamos combinar que é uma atitude ostensiva, né, de violência. Claro. Né? É isso mesmo, tá aqui, ó, nós vamos para o embate. É uma coisa que inspira outro tipo de sentimento. Né? Sem dúvida. Quais são as tarefas que estão colocadas nesse momento de virada, em que a ameaça parece que saiu da toca, vamos dizer assim, né? Estava encantonada ali, de repente é um bicho que sai da toca e fala: vou te morder. Vim aqui para te morder. Então, eu acho que vamos emendar com o que eu estava falando na outra pergunta. A gente não vai fugir, a gente vai ter que ter coragem de entender que política às vezes é matéria contra matéria, é poder contra poder. E quem tem o poder vai ter que usar o poder. E quem não tem o poder vai ter que ter o poder. E para aqueles de nós que não têm os aparatos, né, de poder, que são os aparatos de poder mais fortes que são do Estado, a gente precisa se ancorar, portanto, em estratégias que nos permitam exercer esse poder. Eu estou falando da ligação com o povo mesmo. A gente vai ter que conversar com as pessoas, vai ter que trazer as pessoas para o nosso lado. A gente vai ter que ter um processo muito sofisticado. Por isso que eu disse da dificuldade. Fazer política hoje, você perguntou, para além das questões ideológicas, a ideologia é uma coisa fundamental para nós. A ideologia é fundamental, porque a gente precisa entrar num processo de reorientação do desejo das pessoas. O Bolsonaro só está no poder porque existe um desejo de morte no Brasil. Assim, e que não está nele só, no governo dele. As pessoas estão desejando a morte, né, umas das outras. Eu vi, eu estou repetindo isso nas entrevistas, a Isabela Calil falou isso, né, quando foi entrevistada pelo Bruno Torturra. Ela falou: gente, as pessoas não vão abrir mão de um poder, elas estão com o poder hoje, dizer o seguinte, viva la muerte, sabe? Então, o poder de você pegar e falar: não vou usar máscara, você tosse na cara da pessoa, você vai morrer junto comigo. Isso é uma coisa doentia, não é? Para nós, mas é uma coisa que dá muito poder para as pessoas. É o poder de você decidir sobre a vida do outro, assim: você vai morrer junto comigo, eu vou fazer o que eu quero. A pessoa fala: mas mas o presidente faz, por que eu não posso fazer? Você percebe? Então, tem que ter uma reorientação. Isso é uma coisa fundamental para nós. Então, não dá para fugir do debate ideológico. A gente deixou muito tempo essas coisas correrem frouxo. E veja, e aí eu estava vendo hoje, tem um antropólogo que eu sigo muito, deu uma entrevista para ele há pouco tempo, Orlando Calheiros. Ele falou uma coisa sensacional hoje. Eu sempre acompanho as coisas que ele fala. Estou vendo muitos antropólogos que estudam nas redes sociais e tal. Isso tem a ver com poder também. Tem a ver com isso que a gente está falando agora. Ele falou: provavelmente alguém já... O presidente, por exemplo, xingou o repórter lá, falou que dá uma porrada no repórter. Provavelmente alguém já recebeu no seu WhatsApp dizendo o seguinte: olha, ele foi provocado antes, o sujeito provocou ele, e alguém já montou uma imagem já e está passando.
Aí essa pessoa vai acreditar, porque ela vai olhar e falar assim, bom, tem um amigo meu de 30 anos que está falando isso, então eu vou acreditar. Então você veja que é uma coisa, e isso, eu pensei nisso hoje de manhã tomando banho. Falei, você veja que essa estrutura tem a ver um pouco com o testemunho das igrejas. Você percebe, então, que é o testemunho? Você está acreditando no outro, porque aquela pessoa que faz parte da sua comunidade está dizendo que, de fato, aquilo ocorreu na vida dela. Isso é muito forte. A pergunta é o seguinte, o que nós estamos fazendo para isso? Como é que a gente está trabalhando os laços de confiança das pessoas? As pessoas precisam confiar. Então, assim, a gente está dizendo, nós que queremos um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo menos violento. A pergunta é, o que nós estamos fazendo? Quais são as estratégias? Como é que nós estamos exercendo o poder? Porque não adianta falar, simplesmente que nós temos um discurso bonito, se a gente não tem aparelho ideológico. Não adianta ter discurso bonito se a gente não tem microfone, se a gente não tem carro de som. A gente precisa chegar nas pessoas e tem que ter estratégia. E não é só ter dinheiro, ter televisão. Nós temos que ter estratégia. Isso não tem. Então, esse é um dos pontos fundamentais. Outra coisa, quando se fala que o racismo é estrutural, e isso eu digo no livro também, né? Falar que o racismo estrutural não quer dizer que é uma força e que nós não podemos nos voltar contra ela, é um fantasma que ronda o Brasil, que ronda o mundo. Não é isso. Nós podemos fazer, porque a estrutura só se reproduz por meio das ações concretas dos indivíduos. Então nós temos que mudar, nós temos que fazer coisas que desafiem Não, seu livro é um convite à militância, inclusive. Né? Exato. Ou seja, o racismo é um político. Então não adianta a gente achar que sem fazer política... Não é um dado da natureza, né? Senão não já é. estaria naturalizando a raça. Né? Perfeito, perfeito. Exatamente o contrário disso, né? E por isso que eu estou colocando o seguinte, que não é um problema individual, porque os indivíduos são forjados também por esse processo. Os sujeitos, os indivíduos se tornam sujeitos e funcionam socialmente dentro desse processo. Então, outra coisa, a gente precisa começar, e aí o senhor deve se lembrar, professor, o como os economistas estão bravos comigo, né? Porque eu coloquei um guiso no pescoço do gato. Eu falei o seguinte, olha, não vem defender política de austeridade aqui e achar que você pode ser antirracista. Esse é um ponto, por isso que eu digo, a gente precisa enfrentar esse problema onde ele tem que ser enfrentado, num campo do inusitado, o que permite a reprodução das estruturas. Por isso que eu falei relação de poder. Então, qualquer pessoa que queira ser antirracista no Brasil vai ter que entender qual é o impacto das políticas de austeridade. Não tem. Tudo bem, então vamos conversar e vamos fazer estudos para saber se tem. Se tiver, a gente vai ter que mudar isso aí. E claro, a gente sabe que tem impacto. Que as políticas de austeridade, tal como vêm sendo colocadas em códigos de redes sociais, têm afetado os pobres. Então, ação concreta. Primeira coisa que o meu candidato, seja ele, ou a minha candidata a presidente da República vai ter que fazer. Vai ter que acabar com essa coisa de precarização do trabalho. Esse é o primeiro ponto que vai ter que fazer. Não é aceitável a situação dessas pessoas que trabalham em aplicativo. Isso é uma pauta civilizatória para o Brasil. Esse é um ponto da pauta antirracista. Segundo ponto, estou falando de coisa prática, tá? Esse é programa de mínimo de governo. A gente precisa fortalecer o SUS, para fortalecer mesmo. Tem que virar uma coisa assim, tem que ser a ponto de quando começar os jogos do Campeonato Brasileiro, tem que estar lá, o SUS é nosso. É isso, temos que reorientar o desejo das pessoas, elas têm que gostar do Brasil. Terceiro ponto, a gente precisa reconstruir o que a gente entende por segurança pública. Porque a ideia de segurança pública é uma ideologia. Por que eu estou dizendo que é uma ideologia? Tem um aluno meu que está fazendo uma tese sobre isso, terminando uma tese sobre isso. O que a gente chama de segurança pública é uma espécie de forma política e jurídica do medo. É isso, a gente dá forma jurídica para o medo. Então a gente cria, para criar segurança pública, a gente cria tudo aquilo que nos desafia previamente, para que a gente crie sistemas de proteção e de ataque contra aquilo que nos desafia. É uma coisa meio robesiana, é um medo. Então você cria a política de segurança pública, o Estado vai agir, portanto, contra os seus inimigos, a partir de uma lógica ou de uma forma ideológica, né? E todos os aparatos de repressão vão ser voltados contra isso. Não é à toa, professor, que a Secretaria de Segurança Pública elas estão cada vez mais incrementando seus sistemas de comunicação, suas formas de comunicação, suas relações com a imprensa, porque é uma legitimação da violência, que é dada também pelo estado emocional das pessoas. Então, a gente precisa, programas de civilização para civilizar o Brasil.
A gente precisa empurrar assim, fala, é censura. Não, não é censura, não. Classificação indicativa. Eu estou muito preocupado com isso. Porque eu fico vendo, agora que a gente está em cada pandemia, a gente está trabalhando, a gente pega e olha, vai na televisão. Para mim é o seguinte, esses programas de fim de tarde tem todos sem não vão proibir, não. Imagina, mas tem que passar depois das 10 da noite. Não é possível ter um negócio desse. Nossa, esses programas são uma coisa Não é horrorosa. possível. Eu vi um sujeito cantando uma musiquinha. Ele morreu antes dele do que eu. Você acha que 6 horas da tarde... Isso é incivilizado. Agora, para os insistentes na incivilidade, é necessário que contra essas pessoas sejam usadas também as formas regulares, legais, do exercício do poder por parte do Estado. Percebe? Então, a gente não pode ter medo de colocar uma risca no chão e falar assim, ó, isso aqui é o limite das práticas civilizatórias. Nós não vamos aceitar esse tipo de coisa. Não vamos aceitar que se maltrate mulher, não vamos aceitar racismo. Não. E isso tem que partir de qualquer pessoa, inclusive, e aí que tá, dos brancos. Então, porque uma coisa interessante que foi falada aqui foi dos empresários. Mas hoje eu dei uma entrevista, hoje de manhã, por conta do debate, né, do julgamento do TSE, da consulta que foi feita pela deputada, a valorosa, a que sempre merece ser homenageada por todos nós, Benedita da Silva. Ela fez uma consulta no TSE falando sobre a distribuição, né, de tempo de TV e dos recursos do fundo partidário, né, para candidatos negros. Né? E o julgamento não terminou, né? Enfim, 3 votos favoráveis, o voto do ministro Alexandre de Moraes aponta para uma direção um pouco mais efetiva, mas a questão toda é que você vai olhando os números que basaram a consulta e a decisão, que a gente nota, mesmo os partidos progressistas, partidos de esquerda, eles não fazem a lição de casa. Não há representatividade de negros, não há distribuição de fundo partidário. Fundo partidário, geralmente, a maior parte vai para os homens brancos. Né? Então, vejam que a gente... quando eu falo de racismo estrutural, obviamente que eu estou querendo afastar as questões, o racismo, de considerações única e exclusivamente de natureza moral. Só que isso não quer dizer que a gente não vá ter que trabalhar também com questões de natureza ética. A gente precisa fazer a lição de casa. Né? Ou seja, você quer ser exemplo, tem que dar o exemplo. Silvio, deixa eu te perguntar sobre as políticas aí do começo do fim do século passado, começo desse século. A gente teve umas coisas interessantes que foram conquistas do movimento negro. Né? Eu acho que o ProUni, as cotas nas universidades federais, por meio do SISU. O SISU fez uma revolução no ingresso nas universidades. Pois tem uma coisa que, para mim, foi muito significativa, que foi a tradução para o português da história da África, da Unesco, que acabou se desdobrando em livros, inclusive didáticos, né, para ensino fundamental, ensino médio. Você acha que muito do que está acontecendo no país é também uma reação à chegada dessas conquistas do movimento negro? Você sente isso como negro? Você percebe esse incômodo gerado? Sem dúvida. Assim, muito do que a gente está vendo no Brasil hoje é produto do ressentimento. Né? Tem um ressentimento. Isso me lembra até aquele conceito do W.E.B. Du Bois, né? De salário psicológico e político dos brancos. Então, muito da desigualdade, da manutenção e da legitimação da miséria, e da pobreza, da precarização do trabalho, de tudo aquilo, né, enfim, que envolve as mazelas do capitalismo, encontram justificação no fato de que existem pessoas que são vistas como naturalmente subalternas, inferiores. Então, mesmo os brancos, na pior situação, eles olham para trás e veem que existe alguém que está numa situação pior do que eles e eles introjetam isso como pessoas inferiores a eles. Então, de alguma maneira, existe... Isso que você chama de salário psicológico, é um alívio... O Du Bois é um salário psicológico, você recebe um alívio
né? Assim, a sua vida é uma vida miserável, mas pelo menos você tem, você tem um certo reconhecimento por ser branco. E esse Entendi. reconhecimento vem justamente do fato de que os negros estão numa situação pior que você. Então, o racismo ele tem essa função de acomodação, né, daquilo que é de pior. Então, veja, tem branco pobre. Eu falei aqui do racismo popular, né? Tem um grande amigo meu, Júlio Veloso, que fala. Ele fala, meus parentes, eu cresci ouvindo coisas racistas. Cresci ouvindo coisas. Você de uma De família pessoas negra. não, ele é um branco, ele é branco. Um grande amigo, um dos grandes amigos, ele fala, Silvio, fala pra você, eu ouvia na minha família o tempo todo coisas contra negros. Não. Então você percebe? E assim, e ele de uma família Sim. pobre. Ele é um branco pobre mesmo, pobre, filho de gente pobre, né? E ele ouviu o tempo todo isso. Então, isso leva-nos a gente pensar no que é salário psicológico, do como isso é uma coisa que, vamos dizer assim, aplaca um pouco qualquer sentimento de indignação por parte dos brancos, também contra o sistema que também é muito prejudicial a eles. Tá? Então, aí também entra aquilo que a Cida Bento chama de pacto narcísico entre os brancos, né? O pacto narcísico da branquitude. Então, os brancos se reconhecem entre si, né, a partir, né, daquilo que a gente pode chamar de privilégio. Então, veja, quando você tem políticas que colocam os negros com visibilidade, você coloca o problema, você cria uma coleção. Damos exemplo aqui, Lei 10.639, História Geral da África, você vai entendendo como essa situação de desigualdade, de discriminação, como ela foi historicamente produzida, isso vai gerando um problema, porque você vai tirando a única coisa que as pessoas têm pelo fato de ser branco num país como o Brasil. Né? Nos Estados Unidos também, né? Com a trabalhadora americana empobrecida. Deixa eu fazer uma pergunta com você, para você. Eu vou pegar quatro países aqui das Américas, que é porque os negros foram levados também para a Europa, mas um número muito reduzido. Na Península Ibérica teve escravidão negra, Uhum. Portugal tinha negros escravizados, mas, enfim, os milhões de africanos foram trazidos para as Américas, né? Uhum. E você pegar quatro países, Estados Unidos, Cuba, Haiti e Brasil, né? Que distinções você faria da situação atual? O que você pode dizer a esse respeito? Olha que Haiti, porque o curioso. teu livro trata do Haiti, teu livro tem uma passagem sobre Haiti muito notável, né? Que é o fato de que o povo do Haiti, os escravos, invocaram os princípios da Revolução Francesa, Sim, né? sim, 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 Para sim. defender não só o fim da escravidão, como o fim do colonialismo, né? Então, foi uma guerra de independência sui generis nas Américas, né? Não, Então, perfeito. eu queria que você, assim, qual é o estado da arte hoje do racismo nas Américas? Então, é interessante essa pergunta, porque esse semestre agora, na Universidade de Duke, eu dei uma disciplina chamada Raça e Direito na América Latina. Brasil, Cuba, Haiti e Estados Unidos. Foi justamente Jura? eu dei duas disciplinas lá em Duke. Eu dei Black Lives Matter, Brasil e Estados Unidos. Eu não sabia que acontecia isso. E a outra disciplina foi Race and Law in Latin America, Que Brasil, interessante. Cuba, Estados Unidos e Haiti. Então, veja, eu acho que é bem interessante, porque esses países que foram citados, eles são países fundamentais para entender não só o que foi a escravidão e todos os seus efeitos, mas são países fundamentais para entender outros dois pontos. Primeiro, para entender como houve a criação do negro no mundo, central para entender. Por isso que eu digo, a Revolução Haitiana ela é cuidadosamente negligenciada, porque ela nos revelaria uma série de determinantes, né, históricas fundamentais para compreender o processo de formação
não só das sociedades das Américas, mas também das Américas, do Caribe, mas entender também lugares do mundo. E um outro ponto, e o segundo ponto, é a própria história da formação do capitalismo mundial. Então, eu acho que isso pode ser visto nas obras do professor Luiz Felipe de Alencastro, ele fala muito disso, né? E também nas obras do Dale Thomas, do Rafael Marquesi, quando eles vão falar da segunda escravidão, que eu acho sensacional, porque esses países, eles organizam... A ideia de segunda escravidão é genial. Eu acho genial, Genial. porque mostra como a escravidão, a relação entre escravidão... Não é a mesma, né? Não é a mesma e está ligada aos desenvolvimentos do capitalismo. Sim. Então você tem toda uma triangulação, o que forma também o mundo atlântico. Né? Então, o Luiz de Alencastro, o Dale Thomas, o Rafael Maria nos explicam muitas coisas. Por exemplo, a gente entende o que foi Cuba, todas as determinações de Cuba, como é que o racismo em Cuba ele também foi central, como a Revolução Cubana ela teve um papel muito importante na quebra do chamado racismo institucional, mas não conseguiu resolver os problemas do racismo estrutural, porque há diferenças raciais em Cuba, ainda que tenha havido um esforço muito grande, né, por parte dos negros em Cuba, enfim, houve toda uma discussão sobre a questão racial. O Haiti, que é um país que serviu de modelo para todos os negros, pelo lado bom, né? Que é possível mudar o mundo, mas serviu de modelo também, porque foi devastado e serviu também como olha só o que vai acontecer com os negros caso eles se revoltem. O Haiti tem uma importância fundamental, inclusive na estruturação das políticas de segurança pública no Brasil, na compreensão do Brasil. O medo do Haiti foi central para a constituição até mesmo das polícias militares, falo do Rio de Janeiro e de São Paulo. Era o medo da revolta dos negros, constituir os aparatos de força. No Brasil, né, como eu falei, e nos Estados Unidos. Então, vejam que a ideia de segunda escravidão, para quem está ouvindo a gente, é a ideia de que você teve uma escravidão vinculada ao processo de industrialização, o que faz com que no Caribe você produza o açúcar, que vai servir como complementação calórica para os trabalhadores nas fábricas da Inglaterra. Você tem também o café, que serve como estimulante, Brasil, e você tem o algodão, no sul dos Estados Unidos. Então você tem uma escravidão que é concatenada com o processo de reprodução do capitalismo. Agora, em relação à questão do racismo nas Américas, você tem alguns componentes que são muito importantes. Por exemplo, você tem a questão indígena. Porque quando você fala de raça, a gente não está falando apenas do racismo antinegro. Você tem um racismo também contra os povos indígenas, que é muito forte. E nós temos que lembrar também aquilo que a Lélia Gonzalez chamou de americanidade. O negro brasileiro, ele não é apenas o negro, ele não é apenas o homem da diáspora, é a mulher da diáspora, o negro da diáspora. Ele é o negro da diáspora, mas que também está em conexão com as questões que envolvem a latinidade, a América Latina, aquilo que a gente tem por América Latina. Então, não se desconecta a questão racial e a formação racial do negro brasileiro da questão do problema indígena brasileiro. Eu sempre gosto de invocar, quando eu lembro disso, de uma figura das religiões matriz africanas, que eu mostrei para meus alunos lá nos Estados Unidos. Eu mostrei a figura as representações de Oxóssi, né, que é o caçador. Né? E aí eles ficaram em dúvida se era um índio, se era um negro, se era um índio, se era um negro, se era um índio, se era um negro. Eu falei assim, isso é um brasileiro. Eu falei assim, ou seja, é um negro brasileiro, é um índio brasileiro, porque era um homem negro, com a pele bem escura, mas todo trajado, com as roupas indígenas e com o arco na mão. Isso é o negro brasileiro. Ou seja, nós somos isso. Então, eu acho que a compreensão do racial nas Américas, mas nós vamos voltar para a questão estrutural, tá? Envolve entender o que significa ser negro na periferia do capitalismo, diferente dos Estados Unidos. O que significa ser negro nas condições econômicas da América Latina. O que significa ser negro dentro das condições específicas de cada país da América Latina. Porque você tem os negros do Uruguai, você tem os negros na Colômbia, você tem os negros na Argentina, por incrível que pareça, as pessoas acham que não tem negro na Argentina, mas tem sim os negros na Argentina. E todas essas pessoas estão conectadas pelo fato de viverem justamente na América Latina, na periferia do capitalismo, e estarem também vinculados a esse processo de formação
das sociedades a partir do Atlântico, de tudo aquilo que desse encontro no Atlântico promoveu. Infelizmente, a gente vai se encaminhando para o final da entrevista, mas eu não posso deixar de fazer pelo menos mais duas perguntas aqui no tempo que nos resta. Uma é sobre a datação de obras clássicas. Né? Eu disse no começo da nossa entrevista que tinha curiosidade de te ouvir falar sobre o Gilberto Freire. Né? Porque Casagrande e Senzala tem duas leituras possíveis, né? Pelo menos. Né? Se você levar em consideração com quem que ele estava dialogando à época, ele pode ser visto como uma obra até progressista. Porque ele estava discutindo com Eugenia, ele estava discutindo com Nina Rodrigues, Oliveira Viana. Ele estava discutindo com uma turma do barulho, né? Uma turma que falava em superioridade racial, falava em embranquecer o Brasil, é uma coisa pesada. E veio o Gilberto Freire, muito inspirado no Franz Boas e tal, e faz aquela obra que, lida hoje, poderia causar, e deve causar, estupefação entre os negros, né? Mas que, na época que foi escrita, talvez não. Então, como é que se trabalha na comunidade negra, no movimento negro, essa questão da datação, né? Que tem muito a ver com a minha primeira pergunta para você, só que do ponto de vista temporal, né? Não do ponto de vista, né, do recorte no recorte atual, mas do ponto de vista temporal. E a segunda pergunta que eu te faria é sobre a questão da... Eu achei curioso, mas tem no teu livro, que está escrito aqui, Racismo Estrutural, logo em seguida vem Feminismos Plurais, que acho que é o nome da coleção, né? Uhum. Feminismos Plurais, coordenação de Jamila Ribeiro. E aí eu queria te perguntar também, para encerrar, como é que é essa coisa dos feminismos negros? Como é que você, como homem negro, como é que você avalia a evolução do feminismo ou dos feminismos negros com o qual você dialoga? Quais são os pontos de aresta? Onde é que estão? Quais são o que é tematizado no seu diálogo com esses feminismos negros? Duas belas perguntas. Vamos começar pelo Freire. O Freire está bem fresquinho na cabeça porque eu estou relendo o Freire por conta de um curso que eu estou dando até Ideal de Freire no sábado. E eu disse o seguinte na aula: o Freire é um autor que desperta, com razão, muita indignação, e porque o Freire ele é o representante daquele movimento que eu falei que o racismo ele tem uma plasticidade, ele precisa mudar, né? Ele se adapta até para se recolocar, né? Para se recolocar como um fator fundamental de normalização de uma ordem social pautada no conflito e na desigualdade. Então, o racismo ele tem um papel muito importante. Não houve um momento na história contemporânea, pelo menos na história contemporânea, em que o racismo não tenha desempenhado um papel central. E o Freire está no momento em que as relações sociais no Brasil também implicam numa relação racial. Você está num momento de industrialização no Brasil. O Brasil começa, né, a se industrializar. A industrialização exige, né, um processo muito complexo, um processo difícil, que exige uma participação muito forte do Estado e precisa também da formação de algo que alguns dizem que é natural, mas quem estuda sabe que não é natural, que é o mercado. Formar mercado implica você regular e você criar os sujeitos que vão se relacionar no mercado, inclusive os trabalhadores. E precisa ver, portanto, política salarial, forma de relação entre as classes, estabelecer formas de normalização ou pelo menos de resolução dos conflitos entre classes para que o mercado continue existindo. E você tem um país com muitas pessoas negras, os negros estão sendo incorporados de alguma maneira ao mercado. Então você precisa criar uma classe trabalhadora negra e inserir essa classe trabalhadora dentro dos aspectos formais necessários para a indústria. Ao mesmo tempo você tem um Brasil que é um Brasil rural, um Brasil agrário. Então o Gilberto Freire, a obra dele, é uma obra que vai enunciar um pacto entre um bloco agrário industrial no Brasil.
né? As burguesias no Brasil, elas vão se unificar. Por isso que a obra do Gilberto Freire é uma obra vazada de contradições. E ele fala isso. Ele fala que a melhor coisa que existe no Brasil é justamente esses antagonismos equilibrados. O Brasil é um país de antagonismos. E todas as coisas... O Gilberto Freire é um cara que ele fala coisas terríveis, horríveis, sobre os negros, as mulheres negras, sobre a violência, né? Só que, ao mesmo tempo, ele reconhece que o negro foi quem civilizou o Brasil. O negro foi o aspecto civilizador do Não, é Brasil. paradoxal. É paradoxal Toda... ele colocando isso. Mas aí você tem que entender as sutilezas, porque quando ele coloca isso, ele está querendo dizer o seguinte: o negro é o vetor, o negro é o centro da cultura, o negro é aquele que civiliza o Brasil, só que ele também está colocando o negro no seu devido lugar. Né? E o branco também no seu devido lugar, que é justamente esse aspecto que é o aspecto racional, que é o aspecto da organização, que é uma coisa chata, né? Com o Gilberto Freire, né? Que é uma classe. O branco é chato, né? O Gilberto Freire estava dizendo isso, porque ele organiza, ele é racional, ele é sisudo. E o branco que vem para o Brasil, não é que vem para o Brasil, o branco que se forma no Brasil, porque esse é um ponto importante, porque o Brasil é um caldeirão. E ele cozinha alguns ingredientes que são muito específicos. O branco brasileiro não é o branco dos Estados Unidos, não é o branco da Inglaterra, é o branco português que já se relacionava também com outras raças. O negro que vem para o Brasil é outro. É um negro, inclusive, de altíssimo nível. Um negro que conhece metalurgia, que vem da Costa da Mina, um negro letrado do Sudão, é um negro que lê o Alcorão. Então, é um outro tipo de negro. E o indígena também, que já estava aqui, ele também é diferente. Então, o brasileiro, ele tá falando sobre como é que se forma a identidade nacional. O brasileiro é um cozido. É um cozido nesse caldeirão, que é o caldeirão do trópico. Por isso que ele vai falar bem do latifúndio. E tem um objetivo nisso, olha só. Porque ele está querendo dizer o seguinte: o Brasil não precisa de nenhuma interferência política para criar democracia. Nós já realizamos já os pactos necessários para a pacificação do Brasil. Não tem que ter modelo importado. Nós temos aqui um Brasil agrário, um Brasil rústico, que funcionou muito bem, mas só que nós precisamos também de progresso. Então tem o Brasil industrial. Por isso que o último livro dele, olha o título, Ordem e Progresso. Ele está querendo conciliar um Brasil conservador, um Brasil agrário, o Brasil que é da República Café com Leite com o Brasil industrial. É o pacto das burguesias. Ele é um homem conservador e ele admite isso numa entrevista. Só que o Gilberto Freire, eu costumo até brincar, ele é como o Hegel, né? Da leitura para a esquerda e da leitura para a direita. Você pode pegar o Gilberto Freire e dizer o seguinte: olha, de fato, negro e branco, cada um no seu lugar, já não precisa de democracia política, porque nós já temos uma forma, né, de democracia. Ele não fala esse termo no livro, a gente sabe, mas a gente tem uma forma de pactuação dos antagonismos equilibrados que funcionou e cujo latifúndio, que é ruim, olha só a contradição, mas que ao mesmo tempo é bom, funcionou no Brasil. E aí você tem quem pega isso pela direita e tal, só que tem quem pega isso pela esquerda. Vai dizer o seguinte: olha, não tem democracia racial, mas bem que podia ter, né? Vamos construir um Brasil assim? Vamos fazer isso? Vamos acabar com o racismo? Não está dada a condição, mas nós temos que caminhar nesse sentido. Vai dar uma leitura do primeiro Florestan, vai dar no grande Darcy Ribeiro, né? O próprio, vamos pegar assim, o Mário de Andrade. O Darcy adorava o Darcy, o Darcy. E aquela história, né? Uma vez eu ouvi isso sobre. Alguém falou isso sobre o Pachucanes, né? O jurista soviético, que falou assim: eu preciso ser contra. Alguém falou assim: eu preciso ser contra o Pachucanes para continuar sendo pachucaniano. Ou seja, mais ou menos o que o Darcy fez com o Gilberto. Eu preciso ser contra o Gilberto Freire para continuar sendo freiriano dentro daquilo que ele apontou como possibilidade. Agora, é um autor que se organizou, inclusive, um plexo, né, de autores contra ele, que se organizou na vida intelectual contra ele. Clóvis Moura, por exemplo, insuspeito, contra ele. As críticas do Florestan, Guerreiro Ramos. Então, vejam que é fundamental entender o Freire. Por isso que eu digo para meus alunos: eu não gosto de ler Freire e tal, não sei o quê. Eu falo: olha, tem que ler. Tem que ler para não, entender. Ler tem que ler. Depois você vê o que faz com ele. Para entender, inclusive, como é que o racismo funciona. Porque o Freire Lógico. é racista, assim. Ninguém está dizendo que não é. Mas ele é de uma sofisticação que denuncia muito bem o que é o nosso país. Nosso país é muito sofisticado do ponto de vista racial.
para criar uma máquina que destrói a vida das pessoas e as pessoas de bem acham que está tudo bem, é porque tem que ter muita sofisticação, inclusive intelectual. E, por fim, feminismos plurais. Eu tenho muito orgulho de ter publicado essa coleção, muito orgulho mesmo. Primeiro pelo fato de ser uma coleção organizada pela minha irmã, que eu gosto muito, pessoa querida, Djamila Ribeiro, que tem feito um trabalho fenomenal, um trabalho histórico, publicando e dando voz para pessoas que não teriam voz normalmente nesse país, enfim. Então, eu tenho muito orgulho de pertencer a essa coleção. E eu digo o seguinte, eu acho que a honra é justamente pelo fato de que, ele, sendo eu um homem, ter a honra de publicar numa coleção que é dirigida por uma mulher e que predominantemente tem mulheres. Então, que é justamente o que acontece no mercado editorial. Geralmente são homens que dão um espacinho para uma mulher e tal, falando, não, é o contrário. E é o contrário no nível de cooperação, de solidariedade, de importância. Então eu tenho muito orgulho disso. E, em relação aos feminismos negros, eu repito uma coisa que eu sempre falo nas entrevistas, né? Primeiro, não se entende raça sem entender gênero. Porque um dos pontos fundamentais do racismo, como é que o racismo se impõe? O racismo se coloca e se impõe. Veja a sua experiência nos países em que você teve racismo aberto, discriminação aberta, direta, como a segregação racial nos Estados Unidos, como o apartheid, o nazismo, né, na Alemanha dos anos 30, a primeira coisa que se faz é estabelecer o controle sobre os direitos, sobre o direito de liberdade sexual, direitos reprodutivos da mulher. A primeira coisa que se faz é isso, porque a pureza da raça depende de você controlar o útero das mulheres, você controlar as mulheres, impedir as mulheres de se relacionarem entre si, de se relacionarem também com quem elas quiserem. Então o racismo ele só funciona também se houver um controle sobre o sexo e sobre a sexualidade, sobre o gênero. Então, isso é uma pauta do racismo, controlar as mulheres. Então, toda a luta antirracista é uma luta também pela libertação das mulheres, inevitavelmente. Inevitavelmente. E outra, o movimento negro, hoje, ele é liderado pelas mulheres. As mulheres são as líderes do movimento negro. As mulheres estabeleceram formas de resistência, de reexistência, que são centrais nesse momento em que os homens negros, os mais jovens, especialmente, estão sendo assassinados, né? Então, as mães, as companheiras, as irmãs, enfim, elas estão sendo fundamentais para constituir redes de solidariedade nesse momento. Então, as mulheres negras têm uma tecnologia de sobrevivência que muito serve ao nosso país e que deve servir de exemplo para qualquer projeto de futuro de país que nós queiramos estabelecer. Então, assim, o feminismo negro, as formas que as mulheres negras inventaram para existir e resistir vão ser centrais para a construção de um Brasil que todos nós temos que sonhar juntos, negros e brancos. Silvio, eu queria te agradecer imensamente essa oportunidade dessa conversa. Prazer muito grande estar com você. Ontem assisti um filme do Tony Venturi, o lançamento do filme, que eu te recomendo. Um cara engajado e com falas muito interessantes. Ontem nós fomos no drive-in do Estádio do Pacaembu para poder assistir. Eu queria te agradecer muito a participação aqui no Painel Haddad, lembrar a todos que toda segunda-feira eu tento ter um convidado tão ilustre quanto o Silvio de Almeida, né? E foi um prazer muito grande conversar com ele, atender a todos vocês. Segunda-feira nós estamos com um novo convidado aqui na OTV e nas redes sociais. Silvio, tudo de bom para você. Fica com Deus. Abraço. Obrigado, querido. Um abraço. Tudo de bom. Valeu. Valeu. Obrigado.